Você já percebeu que às vezes, não importa o quanto você se esforce, estude, entregue, as pessoas ainda não te enxergam na força que você realmente tem? É como se algo em você não acompanhasse quem você se tornou. E o pior, você sente isso, mas nunca fala. Porque dói admitir que sua imagem pode estar diminuindo tudo aquilo que você construiu. Eu vejo isso todos os dias no meu consultório. Mulheres brilhantes, competentes, líderes, que chegam para mim dizendo: Elis, parece que eu estou transmitindo cansaço, insegurança, como se meu rosto estivesse sabotando a minha presença. E no fundo, elas já sabiam que não era sobre estética, era sobre credibilidade, sobre entrar numa sala e ser percebida antes de precisar provar qualquer coisa. Porque existe um detalhe que pouca gente admite: a aparência fala primeiro. E quando ela fala errado, você paga um preço silencioso. Oportunidades que não chegam, respeito que não aparece, portas que demoram a abrir. Não é justo e não é culpa sua, mas é real. Hoje eu quero te mostrar exatamente o que eu vejo em 10 anos analisando rostos. Por que algumas mulheres são imediatamente lidas como fortes, elegantes e confiáveis, e porque outras, tão competentes quanto, têm sua autoridade diluída por microexpressões que nem percebem que estão comunicando. Durante muitos anos atendendo mulheres em cargos importantes, eu percebi um padrão que quase ninguém admite em voz alta. A maior parte delas não tem um problema com a própria capacidade, tem um problema com a forma como são percebidas, porque a verdade é dura. Você pode dominar seu trabalho, ter resultados, ter história, mas se a sua expressão comunica cansaço, tensão, dureza ou insegurança, o mundo reage a isso antes de reagir a você. Isso não é frescura, não é vaidade, não é sobre querer parecer mais jovem, é sobre coerência, é sobre sua imagem não te atrapalhar justamente nos momentos em que você mais precisa que ela te sustente. Em 10 anos de consultório, eu ouvi frases que se repetem como um eco. Parece que eu estou sempre cansada, eu sinto que perdi a força no rosto. As pessoas me tratam como se eu estivesse mais frágil do que eu realmente estou. E o que mais impressiona é que na maioria das vezes não é o rosto que está envelhecido. São pequenos sinais visuais que distorcem a leitura da sua presença. Coisas mínimas que você nem percebe no espelho, mas que mudam completamente a primeira impressão que alguém tem de você. É sobre esses detalhes, esses códigos silenciosos que destroem a credibilidade, que eu quero te mostrar hoje. Porque uma imagem desalinhada não só confunde, ela custa respeito. Quando eu comecei no consultório, eu acreditava que a busca das mulheres era parecer mais jovem. Mas com o tempo, percebi que isso não era verdade. Uma das minhas primeiras pacientes que me fez entender isso era a diretora de uma grande empresa, extremamente competente, admirada pela equipe, presença forte. Mas ela sentou na minha frente e disse algo que eu nunca esqueci. Doutora Gabi, eu sei quem eu sou, mas o meu rosto não está mostrando isso. Ela não estava preocupada com rugas, não estava buscando uma transformação estética. O problema dela era outro. A expressão dela estava passando uma mensagem de dureza e cansaço, que não combinava com a mulher segura e estratégica que ela era. E depois dela vieram muitas outras histórias. Mulheres que carregam o peso de dezenas de decisões por dia e que um dia percebem, quase que como um choque, que o rosto delas está contando uma história que elas não escolheram. Algumas transmitiam tensão na área dos olhos, outras tinham uma expressão de preocupação permanente, mesmo quando estavam calmas. Outras pareciam cansadas, mesmo dormindo bem. E em todos esses casos, a queixa central era a mesma. Parece que minha imagem ficou mais fraca do que a minha realidade. Foi observando isso ao longo dos anos que eu entendi algo definitivo. Não é sobre melhorar o rosto. É sobre reconstruir a coerência entre quem você é e o que as pessoas percebem. Esse foi o ponto de virada na minha própria prática. Eu parei de olhar para o rosto como partes isoladas e comecei a alinhá-lo como um sistema de comunicação. Os códigos silenciosos que definem como você é percebida antes de qualquer palavra. Quando falamos que a aparência influencia a credibilidade, não estamos falando de beleza, nem de idade. Estamos
Estamos falando de códigos faciais, sinais que o cérebro interpreta em milésimos de segundos e que formam a impressão inicial sobre você. Aqui estão alguns que encontrei repetidamente nos últimos anos. Expressão de cansaço, mesmo quando a pessoa está descansada. Olhos um pouco mais pesados, leve queda dos supercílios, sombras que endurecem o olhar. Tudo isso comunica algo que não tem nada a ver com a sua competência, mas o cérebro interpreta como menos energia, menos presença, menos autoridade. E isso muda completamente o impacto que você causa. 2. Microexpressões de tensão. Algumas mulheres chegam dizendo: não entendo, eu sou calma, mas pareço sempre brava ou preocupada. Pequenos sulcos na região da glabela, sobrancelhas aproximadas, rugas que se formam por tensão acumuladas, é lido assim: alerta demais, na defensiva, insegura. E essa leitura acontece automaticamente, mesmo que você se sinta perfeitamente tranquila. 3. Perda de definição em pontos-chave do rosto. Com o tempo, regiões que antes davam estrutura, malar, linha mandibular e têmporas, começam a perder sustentação. O que isso comunica? Fragilidade, menos firmeza, menor impacto visual. E isso não tem nenhuma relação com a força real, mas impacta diretamente a forma como você é recebida. 4. Assimetria funcional. Não é a assimetria natural que todo mundo tem. É aquela assimetria que surge com o passar dos anos e altera a emoção que seu rosto transmite. Por exemplo, um lado do rosto mais pesado, um sorriso caindo mais para um lado do que o outro, um olho mais fechado. Essas sutilezas que a pessoa não nota fazem os outros pensarem que há algo desalinhado na sua expressão. 5. Comunicação não verbal desalinhada. Esse é o ponto mais profundo. Às vezes, a mulher é forte, inteligente, objetiva, mas o rosto comunica suavidade excessiva, fragilidade, cansaço ou dureza. Tudo aquilo que ela não é. É isso que tira a credibilidade. Não porque o rosto está errado, mas porque ele está contando outra história. E a credibilidade nasce quando a expressão e a identidade real caminham juntas. Quando eu falo que o rosto comunica antes da voz, eu não estou dizendo que você precisa transformar nada. Eu estou dizendo que, se sua imagem não acompanha a sua presença, existe sim um caminho. E ele não começa com agulhas ou aparelhos. Ele começa com leitura estratégica. Antes de qualquer procedimento, eu preciso entender 3 coisas. Primeiro, quem você é hoje. Sua personalidade, seu ritmo, sua energia. Algumas mulheres têm uma força natural mais marcante. Outras têm uma elegância mais suave. Outras comunicam liderança de forma calma. Sem essa leitura, qualquer intervenção vira um tiro no escuro. 2. O que o seu rosto está comunicando sem sua permissão? Essa é a parte que quase ninguém percebe. Antes de pensar em tratar, eu avalio. Onde existe tensão desnecessária? Onde há perda de estrutura que altera sua presença? Onde a expressão caiu e distorce sua credibilidade? Onde está havendo suavização excessiva que tira sua autoridade? Essa análise muda tudo, porque ela mostra o que está desalinhado, não o que está feio. 3. Qual é a menor intervenção capaz de devolver sua força visual? E é aqui que muita gente erra. Não é sobre fazer mais, é sobre fazer o mínimo certo. Às vezes, é apenas aliviar uma microexpressão que te faz parecer preocupada. Às vezes, é recuperar sustentação em pontos-chave para devolver a firmeza à sua presença. Às vezes, é ajustar contornos que reforçam a postura natural do seu rosto. Outras vezes, é apenas organizar um protocolo de manutenção para que você não perca o impacto com o tempo. Nada disso precisa te descaracterizar. Nada disso precisa tirar sua identidade. Pelo contrário, é justamente o que protege a tua naturalidade e fortalece sua credibilidade. Porque o objetivo não é ficar diferente. O objetivo é ficar coerente. Existe um ponto que eu preciso dizer com toda honestidade. Na vida adulta, principalmente em ambientes profissionais,
Ninguém recebe o benefício da dúvida. As pessoas não têm tempo. Elas fazem leituras rápidas. E essas leituras são visuais. É duro, mas é real. A aparência nunca foi sobre beleza. Foi sempre sobre percepção. E a percepção é implacável. Se seu rosto comunica cansaço, as pessoas assumem que você está sobrecarregada. Se comunica tensão, interpretam como insegurança. Se comunica fragilidade, diminuem a sua autoridade. Se comunica dureza, afastam-se de você. Nada disso tem relação com quem você é, mas tudo isso determina como você é recebida. E existe outro problema. O mercado vende estética como transformação, não como comunicação. Por isso, tantas pessoas acabam descaracterizadas. Elas não precisavam de mais volume, mais ângulo, mais intervenção. Elas precisavam de coerência. E existem aqui alguns problemas. O primeiro deles é que o mercado vende estética como transformação, não como comunicação. Por isso, tantas pessoas acabam descaracterizadas. Elas não precisavam de mais volume, mais ângulo, mais intervenção. Elas precisavam de coerência. Segundo problema, muitas mulheres começam a se sentir pressionadas, e isso só piora a sensação de inadequação. Quando a estética vira cobrança, ela deixa de ser uma ferramenta e vira uma prisão. E ninguém deve se sentir obrigada a nada. Terceiro problema, não existe neutralidade na comunicação facial. Mesmo quando você não está fazendo nada, você está comunicando algo. Seu rosto está falando por você o tempo inteiro. A reflexão é simples, mas poderosa. Você prefere que seu rosto fale uma história que você escolheu ou a história que simplesmente aconteceu com o tempo? Porque a verdade é que a sua expressão chega antes da sua competência. E quando essas duas coisas não caminham juntas, quem paga o preço é você, não seu trabalho. No fim, tudo se resume a uma pergunta simples. O seu rosto está te representando ou te limitando? Porque a verdade é que você já tem força, história, competência, liderança. Nada disso precisa ser construído. O que muitas vezes precisa ser reconstruído é apenas a forma como essa força aparece para o mundo. A aparência não define quem você é, mas define o que as pessoas percebem antes de terem a chance de conhecer quem você é. E quando essa percepção vem desalinhada, ela rouba algo precioso: credibilidade. E credibilidade não tem a ver com ser mais bonita, tem a ver com ser mais inteira. Acompanha a identidade, algo poderoso acontece. Você se torna impossível de ser ignorada. Sua presença preenche a sala. Sua visão tem mais peso. Sua voz chega mais rápido. É por isso que eu nunca vejo estética como transformação. Eu vejo como tradução. Uma forma de devolver ao rosto a história que você realmente quer comunicar. Porque no final, não é sobre parecer mais jovem, é sobre parecer você na sua melhor potência. Depois de ouvir tantas histórias ao longo desses 10 anos, eu aprendi que existe um ponto em comum entre todas as mulheres que chegam até mim. Elas não querem mudar o rosto, elas querem se reconhecer. Elas querem que o mundo as reconheça também. E isso começa com uma leitura cuidadosa, com entender quem você é e o que o seu rosto está comunicando, e quais os pequenos ajustes que podem devolver coerência à sua presença. Se você sente que a sua imagem não está acompanhando a mulher que você se tornou, ou se você quer simplesmente entender melhor o que a sua expressão transmite, eu deixo um convite aberto, sem obrigação nenhuma. Venha fazer uma avaliação comigo. É uma conversa tranquila, humana, onde eu analiso o seu rosto de forma global e te mostro com clareza o que realmente importa no seu caso, sem exageros, sem promessas, sem pressões. Apenas um caminho possível para que a sua imagem volte a trabalhar a seu favor. Se fizer sentido para você, clica no primeiro link da descrição.